Bom, pessoal, nessa aula a gente vai ver como criar um gráfico de dispersão usando a biblioteca Seaborn, tá? O que é um gráfico de dispersão, pessoal? Um gráfico de dispersão é um gráfico onde eu vou plotar nos eixos x e y diversos pontos de acordo com pelo menos duas variáveis. Tá? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Esse aqui é um gráfico de dispersão. Então eu tenho aqui um eixo x e um eixo y, tá? E eu ploto aqui, né, eu coloco um pontinho para cada observação que eu tenho, de acordo com os valores da variável que eu estou plotando no eixo x e da variável que eu estou plotando no eixo y, tá? Que é um dataset aqui com diamantes, né? Cada ponto aqui, ele representa um diamante, e aí eu tenho aqui o carat, e aqui eu tenho o preço do diamante, tá? Então, para cada diamante que eu tenho lá no meu dataset, né, no meu data frame, eu vou plotar um pontinho aqui, tá? No caso, esse aqui é um gráfico de dispersão até um pouquinho mais complicado, porque ele não tem só essas duas variáveis, tá? Eu tenho também outras duas variáveis aqui que estão sendo representadas pela cor, né, que é a clareza do diamante, e tenho aqui a profundidade, que está sendo representado pelo tamanho aqui do ponto. Então tem pontinhos menores, pontinhos maiores e cores diferentes. Então eu tenho aqui no final das contas 4 variáveis diferentes sendo representadas nesse gráfico. Tá? Mas num gráfico de dispersão comum, o que você vai ver normalmente são duas variáveis. Uma sendo plotada no eixo x e outra sendo plotada no eixo y. Né? Essas duas variáveis vão determinar a posição do ponto dentro do gráfico. Tá? Então vamos criar um gráfico de dispersão aqui mais simples para vocês entenderem melhor como isso funciona, tá? Então aqui, pessoal, eu atualizei a biblioteca Seaborn, né, como eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores. Importei aqui a biblioteca Seaborn, tá? E aqui eu estou carregando um dataset de exemplo que eu tenho aí dentro da biblioteca Seaborn, que é o dataset pinguins, tá? Nesse dataset, cada linha aqui, cada registro do meu data frame, aliás, ele representa uma observação de um pinguim, onde eu tenho a espécie, a ilha onde foi feita a observação, né, o comprimento do bico, a profundidade do bico, o comprimento da nadadeira, o peso, né, a massa em gramas, e o sexo, se é masculino ou feminino. Tudo bem? Então esse é meu dataset e a gente vai usar esses dados aqui para criar alguns gráficos de dispersão para entender melhor como isso funciona. Então uma das primeiras coisas que eu posso fazer com um gráfico de dispersão, pessoal, é para saber, né, se duas variáveis elas estão de alguma forma correlacionadas. Tá? Então vamos criar aqui um gráfico para a gente ver isso. Então eu vou chamar aqui o Seaborn e vou chamar aqui o Scatterplot, que é o método que vai criar o gráfico de dispersão para a gente. A primeira coisa que eu vou passar aqui é o data frame com os dados, então data igual a df, que é o nome do meu data frame, certo? E aí eu vou passar duas variáveis, né, que são o nome de duas colunas, tá? Que vão ser plotadas no eixo x e no eixo y. Então aqui, vamos dar uma olhadinha. Eu quero, por exemplo, será que o peso do pinguim está de alguma forma correlacionado ao tamanho da sua nadadeira, ao comprimento da sua nadadeira? Se eu quiser ver isso com o gráfico de dispersão, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui x é igual ao peso, body mass g, tá? E y é igual ao tamanho da nadadeira, ao comprimento da nadadeira. Flipper length em milímetros. E olha aqui o resultado, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó, que os pontos eles estão todos mais ou menos seguindo uma linha, tá? O que isso está mostrando? Que conforme o peso aumenta, o tamanho da nadadeira também vai aumentando. Ou seja, existe uma forte correlação entre essas duas variáveis. Peso e tamanho da nadadeira, eles estão correlacionados. Quanto maior o peso, maior a nadadeira. Quanto maior a nadadeira, maior o peso, certo? Dá para ver que tem alguma correlação aqui, tá? Então,
essa é uma das coisas que a gente consegue fazer com um gráfico de dispersão, com scatterplot, é verificar esse tipo de correlação, o quão próximo duas variáveis estão, né? Vamos tentar aqui outras variáveis para a gente ver. Vamos ver, por exemplo, agora o comprimento do bico, bill length milímetros. Vamos trocar aqui o flipper por bill e vamos ver se existe uma correlação. Ó, existe, mas ela é um pouco menor do que com o tamanho da nadadeira. A gente vê que aqui a gente já tem pontos que fogem um pouquinho, né, a essa linha aqui, essa tendência, tá? Então aqui a gente poderia fazer uma regressão, traçar uma linha aqui que vai cair mais ou menos no meio aqui e a gente consegue, por exemplo, prever com uma certa certeza que, por exemplo, se o pinguim tem 6 quilos, né? Então ele provavelmente vai ter aí uma nadadeira com 230 milímetros, tá? Então a gente consegue ter esse tipo de previsão. Aqui a gente até consegue montar alguma coisa, mas a gente já tem uma chance maior de errar, a gente já não consegue traçar essa linha com tanta certeza, porque a gente tem valores aqui mais dispersos, né? Tá? Consegue entender então o que a gente consegue fazer com um gráfico desse, um gráfico de dispersão? A gente consegue visualizar como essas duas variáveis estão relacionadas, né? Se elas estão correlacionadas, tudo bem? Então lá atrás a gente viu os histogramas, né, onde a gente consegue ver como uma determinada variável está distribuída, e aqui a gente consegue ver, pegar duas variáveis diferentes e ver como elas se correlacionam, né? Esse é o gráfico de dispersão, tá? Uma coisa legal que a gente consegue fazer aqui no Seaborn também é pegar uma terceira variável, né, que normalmente uma variável categórica, e usar essa variável para mudar a cor dos pontos, tá? E isso traz um pouquinho mais de informação para a gente. Por exemplo, vamos pegar aqui, criar um scatterplot, né, um gráfico de dispersão. Então meus dados vão vir do DF. No meu eixo X, eu vou querer tamanho do bico, bill length milímetros. E no eixo Y, eu vou querer a profundidade do bico, certo? Então eu tenho essas duas variáveis aqui. E aí, vamos supor, ó, eu vejo que existem uns agrupamentos aqui, né? Será que esses agrupamentos estão de alguma forma relacionados à espécie do pinguim? Tá? Então a gente pode vir aqui para responder essa pergunta e colocar aqui a cor, né, Rui, a variável Rui, vai ser igual à espécie, a variável espécie. E olha que interessante, a gente pode ver agora que esses pontos que estão mais próximos uns dos outros, eles são de pinguins todos de uma mesma espécie. Então, por exemplo, os pinguins da espécie Adélie, eles estão todos agrupados aqui em cima. Eles têm um comprimento menor de bico, mas uma profundidade maior. Tá? Já os pinguins da espécie Chinstrap, né, eles já vão cair mais aqui no meio. Tá? E da espécie Gentoo, eles vão ter uma profundidade menor, mas um comprimento maior. Tá? Então, usando esse recurso, a gente consegue ver como esses dados se agrupam. Normalmente, aqui para a cor, né, o ideal é a gente usar uma variável que seja categórica, tá? Que aí a gente consegue ver se essa categoria está de alguma forma relacionada com as variáveis. Daí eu posso fazer isso para cada uma das variáveis, né, procurando aí de repente uma que me permita separar de forma até melhor, né, uma espécie de pinguim da outra. Vamos colocar aqui, por exemplo, o tamanho da nadadeira no eixo Y e ver como que esse gráfico se comporta. Ó. Aqui a gente também tem uma boa separação, tá? Isso aqui, quando vocês estiverem trabalhando com aprendizado de máquina, com machine learning, vocês vão ver que
são os recursos que os algoritmos de machine learning usam para fazer categorização, né? Para agrupar, fazer agrupamentos aí com base nos dados. Eles vão olhar aqui e vão ver, esses dados aqui estão mais ou menos próximos, então devem ser de um mesmo grupo. E aí eles vão olhar isso por outro ângulo, né? Usando outra variável. E vão ver, bom, eles aqui também estão próximos, então eles devem pertencer mesmo ao mesmo grupo. Então, a gente consegue fazer isso manualmente, né, visualmente assim, quando tem duas variáveis que permitem essa separação, mas normalmente os algoritmos de aprendizado de máquina, eles vão fazer isso muito melhor porque eles conseguem olhar para várias variáveis ao mesmo tempo e ver como esses dados estão correlacionados. Tudo bem? Então, esses são os gráficos de dispersão. Espero que vocês tenham entendido aí como criar esses gráficos, né? E entendido mais ou menos para que eles servem, né? O que a gente pode fazer com eles. Não acaba aqui, estou passando só o basicão, mas acho que já é o suficiente para a gente começar a entender. Tudo bem? Até a próxima aula.